sempre uma alegria poder estar com você em cada um dos programas Cabeça para Cima que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet, no site www.boasnovas.tv. Já sabe, né? Pelo site você pode nos assistir em qualquer lugar que você esteja, em qualquer lugar do mundo. Não precisa estar dentro de casa, você pode estar na rua, você pode estar passeando, pode estar na praia, porque você, pelo seu smartphone, usando também o aplicativo Boas Novas, a Boas Novas está aí pertinho de você. Você pode assistir os seus programas preferidos e não tem problema. Uma bênção, né? A gente poder estar com você a cada dia, a cada momento, chegar até você, abençoar a sua vida e fazer com que a Boas Novas possa abençoar o Brasil e o mundo. Privilégio absolutamente especial. Essa é a nossa missão. Tem um grupo de pessoas que já entendeu essa mensagem, já entendeu esse recado. Elas sabem que quando elas apoiam a Boas Novas, elas estão cumprindo o ID de Jesus. Elas estão falando do amor de Jesus, elas estão nos ajudando. São missionários que enviam a Boas Novas os sinais de satélite, sinais de rádio, para que outras pessoas também possam conhecer esse nosso Deus. Essas pessoas são os nossos semeadores de Boas Novas, fazem parte de um exército que divulgam e que semeiam bênçãos. E nós aqui, a cada dia, fazemos questão de agradecer a você. Eu já disse para vocês, né? Às vezes eu tento, digo, não vou falar de semeador, mas não dá, gente. Eu chego aqui, eu tenho que falar. Eu tenho que dizer obrigado, semeador, porque eu sei que a sua participação, a sua presença conosco, ela nos dá segurança, ela nos dá a garantia de que o nosso maná, o nosso pão de cada dia vai estar lá. Porque não importa com quanto você contribui, não importa o tamanho da sua semeadura, porque na verdade quem age, quem trabalha com esse valor é o nosso Deus e Ele multiplica, Ele faz o que é preciso fazer, absolutamente o que é preciso fazer. Portanto, querido, semeia na Boas Novas, ora pela Boas Novas, seja o intercessor, nos ajude nessa missão. A você que já entendeu o recado, muitíssimo obrigada. A você que não é ainda um semeador, mas tem sido abençoado, liga agora 21-26300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e seja um aliado a esse exército de semeadores de bênçãos, semeadores de boas novas no Brasil e no mundo. O Senhor te abençoe e te guarde, porque só Ele pode fazer isso. Mas essa é a nossa oração a cada dia, por todos vocês que assistem a Boas Novas, para que esse amor que nós sentimos aqui, ele possa chegar até você, ele possa resplandecer, ele possa também estar no seu coração, na sua vida, na sua casa. 21-26300 ou www.boasnovas.tv é o código para você se tornar um semeador. Obrigada mais uma vez. Cabeça para Cima de hoje vai tratar com vocês sobre um tema que ele é um tema muito importante. É um tema que mexe com todos nós. É um tema não só para quem já é casado, mas para todas as pessoas, porque tem a ver com as nossas vidas. As pesquisas indicam que 20% dos homens e 15% das mulheres com menos de 35 anos já cometeram atos de infidelidade. São as pessoas mesmo que informam isso, né? Já foram infiéis. A gente tem que considerar que quando a gente fala de infidelidade, precisa se lidar com o fato de ter sido preterido. E isso não é bom. Mas o que faz com que as pessoas sejam infiéis? O que faz com que uma pessoa traia a outra? E o que a Bíblia nos diz a respeito disso? É isso que nós queremos refletir hoje com os nossos convidados. Nós começamos com o nosso informativo e já caminhamos com as nossas reflexões. Infidelidade é uma violação de regras e limites mutuamente acordados em um relacionamento. É a quebra do pacto de manter um compromisso com a pessoa que escolhemos como parceiro ou parceira. Motivos não faltam para explicar a infidelidade. Alguns argumentam que a qualidade do relacionamento não está legal ou que estão insatisfeitos com a relação. Outros apenas traem pelo simples fato de seduzir e depois abandonar a pessoa. Em uma pesquisa feita no Brasil, entre os homens, o percentual daqueles que dizem já ter traído pelo menos uma vez na vida chega a 70,6%.
Entre as mulheres, o número é 56,4%, que é o maior da América Latina. O levantamento mostrou que apenas 36,3% dos brasileiros nunca traíram um parceiro. Uau, dados chocantes, né? 3% nunca traíram. Olha, é complicado isso. Hoje no Cabeça para Cima a gente vai falar sobre infidelidade. Um tema importante para todos nós. Aqui no estúdio eu recebo Selma Machado, ela que é pastora da Igreja Evangélica Missionária Nova Vida, é também psicóloga e terapeuta de família. Primeira vez comigo aqui no Cabeça para Cima. Muitíssimo obrigada, pastora. É um prazer poder estar aqui com você, com toda essa telespectadores, com o nosso grupo que vai estar aqui. Poder ajudar, colaborar num assunto, né, quente, um assunto gostoso, né? Não, na prática não é gostoso, né? Mas interessante, porque podemos trazer a luz da palavra de Deus e dizer que tem solução, né? Se alguém quer mudar, se alguém quer viver o oposto da infidelidade, né? Então nós vamos caminhar, eu creio, nesse programa, vamos ajudar, vamos ser talvez canal, instrumento para ajudar muitos que de repente estão, né, até cometendo por falta de conhecimento de princípios, né? De saber que existe uma ajuda e que existe um caminho que pode mudar tudo isso. Verdade, verdade. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Nada. Também conosco a Marluce Neri. A Marluce é sexóloga, terapeuta de casal e família também. Já tem estado conosco no Cabeça, na Boas Novas. Muitíssimo obrigada, Marluce. Obrigada pelo convite e, como bem disse a pastora, né, a gente está aqui para dar nossa contribuição. Perfeito. E completa o nosso time de hoje, Sérgio Brito, psicoterapeuta de família, pastor da Igreja Assembleia de Deus Central em Jardim Primavera. Bom tê-lo aqui, pastor. Bem, para mim é uma alegria voltar ao Cabeça para Cima. Já participei algumas vezes. Verdade. E hoje eu estou tendo o privilégio de participar com essas duas abençoadas servas do Senhor. E com certeza Deus vai nos usar para esclarecer e orientar tantas pessoas. Porque hoje a infidelidade é um problema que atinge milhões e milhões de pessoas. E alguns querem evitar e não conseguem. E com certeza nós seremos canais de bênçãos na vida dessas pessoas. Amém, amém. Pois é, né? E a gente começa aí com um dado de pesquisa tão forte, a gente vê entre os jovens mesmo, né? 35 anos é um público jovem e a gente está vendo aí que 20% dos homens, 15% das mulheres já declaram que já foram infiéis, né? A infidelidade, ela está aumentando? Eu creio que está aumentando porque falta... Eu dividiria a infidelidade em 2 pontos. Quando você fala de infidelidade, você tem que falar da lealdade. Né? Então, ser fiel, você é fiel a um compromisso, a algo, você é fiel a uma aliança. E a lealdade é que está ligada, você ser ligada à pessoa, né? Que traz a fidelidade a uma pessoa, que está dentro da lealdade. E eu acho que as pessoas, elas se tornam infiel porque elas, de repente, abraçam um compromisso sem saber se estão aptas ou se estão capacitadas para poder viver aquilo com que se aliançaram, com que se comprometeram. Né? Cada um tem um limite, cada um tem um suporte emocional, cada um tem uma visão. E a lealdade... né? É quando você se coloca ao lado de alguém, né? Independente de você estar vinculado a compromisso, alguma coisa, não, mas você se coloca e diz, não, eu sou leal a esta pessoa, eu quero te servir, eu quero estar. Então, veja, Jesus, ele foi fiel. E tem até um cântico que diz, tu és fiel. Essa fidelidade de Jesus, que é cantada e tão transmitida, ela é uma fidelidade que aponta para o plano e o propósito de Deus. Né? Ele é leal a Deus, né? E fiel a esse plano. Então, nós quando vamos, através de uma sociedade, de um contrato ou de uma aliança, então primeiro nós temos que entender esse diferenciar. A minha fidelidade a esta aliança, ou este contrato, ou esta sociedade. Então eu estou preparado para viver isso, porque eu creio que essa fidelidade, ela tem toda uma base dentro do caráter, mas ela também tem a falta de conhecimento e de respaldo, se eu estou pronto para viver aquilo.
não é? Implica no compromisso. No né? compromisso. Implica no compromisso e tem a ver com aquilo que a gente estabelece como propósito. É verdade. Né? E os próprios princípios, que muitas das pessoas não foram trabalhadas ou não conhecem isso e acabam por quebrar. Né? Mas eu creio que ninguém nasceu mau caráter, ninguém nasceu infiel. Eu já quero abordar essa questão sobre se infidelidade tem a ver com caráter ou não. Como é que vocês percebem? A infidelidade tem aumentado? Sim, a infidelidade tem aumentado e, na minha visão, a infidelidade tem aumentado por quê? Por causa do avanço da tecnologia, a modernidade. Por exemplo, hoje é muito comum uma menina ter 2 namorados, 3 namorados. É muito comum um rapaz ter 2, 3 namoradas. Hoje existe uma coisa entre a juventude que, lamentável, está até entre as pessoas evangélicas, que é o tal do ficar. Isso é muito complicado porque imagine uma adolescente ou pré-adolescente que já começa na prática do ficar. Hoje fica com um, amanhã fica com outro. Isso vai atrapalhando, vai criando uma má formação cerebral. Essa pessoa, quando torna-se adulta e casa, vai ter muita dificuldade de manter a fidelidade, porque acostumou com o brincar. Porque, na verdade, o ficar é uma brincadeira, não é uma realidade. O namoro não, o namoro é uma realidade, que é um conhecimento para o casamento, que é o ideal para todas as pessoas. Mas a maioria hoje está mais na questão do ficar. E aí, às vezes, não consegue manter um compromisso sério. E aí, enquanto está só namorando, tudo bem, passa. E depois que casa, que é um compromisso sério, diante de Deus e diante da sociedade, aí causa os problemas por causa da infidelidade. Então, na minha visão, está aumentando sim. E justamente essa infidelidade a gente traz também dessa origem familiar, né? Por causa dessa distorção de valores, né? A gente fala da família comprometida com Deus, né? Com os valores que a palavra de Deus traz, e com famílias que não têm esse compromisso. Então, se a gente definir a infidelidade, de fato, como a pastora colocou, é a quebra, né, a ruptura de um pacto, de uma aliança estabelecida até como promessa de futuro. Não é? Então, a gente vai caminhando por aí. E os jovens, eles não estão acostumados mais com isso. Quer dizer, é muita exposição, não é? É muita oferta, né? E eles mesmos, eles estão perdidos dentro desses valores que agora, cada vez mais, o mundo que jaz no maligno, ele está distorcendo os verdadeiros valores, família, de fidelidade, né? Mas veja que, de comprometimento. Né? Veja que tanto a nossa fala aqui, ela gera em cima de um ponto básico, né? Fidelidade é quebra de compromisso. Como eu vou viver uma vida de fidelidade se eu não aprendi, não sei o que é ser comprometido? O que é ter compromisso e responsabilidade com este compromisso? Perfeito, porque cada vez mais e se torna uma coisa forte na nossa sociedade, aquela história de que o casamento, ele é eterno enquanto dura, né? Quer dizer, se é eterno enquanto dura, ele pode durar pouco tempo, muito tempo, e tem a ver com essa questão do compromisso. Já, muitas vezes, as pessoas já não casam considerando que é algo que é um propósito para a vida inteira. Exato. E, portanto, vão ter situações que precisam ser vencidas, vão ter pontos que muitas vezes você tem que se superar. Não é fácil, talvez, mas você tem que se superar. Por quê? Parte do ponto de que quando você casa, você está estabelecendo um compromisso, né? A aliança de vida. E a gente está falando da vida conjugal, né? Da vida familiar. Mas a gente pode estender isso para o próprio vínculo societário, né? Você pode ser infiel a um patrão, você pode ser infiel a um sócio, né? E então a infidelidade, ela se estende aí por outros caminhos, né, dentro da nossa sociedade. Né? Celeste, eu gosto de observar muita cultura de outros países, né? Então, quando a gente começa a falar de fidelidade, nós temos que observar algumas bases, né? Que se o primeiro degrau é o compromisso. Então, se está falando de família, então veja que o compromisso da fidelidade já é quebrado porque a noiva já chega atrasado. Então, nós temos que observar isso, né?
Você marca um horário e você vê que hoje a cultura do Brasil, né? Vamos falar porque nós estamos no nosso país, não é que seja ruim, mas veja que a cultura já traz essa infidelidade até na chegada, no momento certo do horário que se foi marcado. Dá um jeitinho. Então, é aquilo ali. Então, se dá um jeitinho. Então, você veja que nós temos que observar alguns pontos que alimentam essa infidelidade. Né? Só que nós olhamos como infidelidade o ato praticado, né? E nós só olhamos no sentido, traiu, né? Deixou, abandonou. Não, mas a infidelidade, ela tem um campo vasto. Ela foi alimentada antes de chegar a um ato maior. Perfeito. Não é? Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo e eu quero voltar no próximo bloco exatamente entrando nesse campo que vocês começaram a colocar aqui agora, né? Primeiro, uma pessoa, quando ela é infiel na relação de casamento, né? Essa pessoa tem um caráter infiel, ela é uma pessoa que é infiel também no trabalho, nos negócios, na vida. Quer dizer, a infidelidade é uma característica de personalidade dela ou as situações ou alguma coisa empurra essa pessoa para ser infiel. O que faz uma pessoa ser infiel? O que faz uma pessoa trair? Logo depois do nosso intervalo, tá? Vamos lá. Cabeça pra cima. Está começando mais um Antenados na